Na mitologia da Grécia Antiga, um panteão de deuses poderosos governava o universo. Seu líder era Zeus, o deus dos céus e protetor dos deuses e dos homens. Na Grécia Antiga, Zeus era um herói, um pai e um juiz. Mas o que tornava Zeus uma figura mitológica tão cativante não era sua força, mas sim as muitas provações que moldaram o caráter de Zeus e seu reinado turbulento. Muito antes de Zeus governar do pico mais alto do Monte Olimpo, o universo era um vazio ilimitado chamado caos. Os antigos gregos frequentemente personificavam fenômenos naturais para explicar as forças do universo. Alguns deuses inventaram fenômenos físicos, mas outros, como deidades primordiais, representavam e personificavam essas forças inexplicáveis. Caos era simultaneamente um personagem mitológico e um vazio no início do tempo. Do corpo antigo de Caos, 3 deuses primordiais irromperam no universo. Seus nomes eram Gaia, a Terra, Tartaros, o abismo profundo, e Eros, o espírito do amor. Eros uniu Caos e Gaia para criar os deuses, monstros e espíritos no panteão da Grécia Antiga. Entre os filhos de Gaia estava Urano, o primeiro governante dos céus. Sob a influência de Eros, Urano se apaixonou por Gaia, e juntos eles foram pais de 18 filhos, 3 ciclopes gigantes, 3 bestas de 100 mãos chamadas Hecatonquíros, e 12 deidades conhecidas como os Titãs. A história da criação grega antiga descreve como deuses primordiais deram origem ao universo, mas também preparou o terreno para a ascensão de Zeus ao poder. Zeus se tornaria um dia o maior líder na mitologia grega antiga, mas forças poderosas estavam em seu caminho. O mais formidável era Cronos, o líder dos 12 titãs e o próprio pai de Zeus. Quando Urano governava os céus, ele aprisionou 6 dos filhos de Gaia, os Cíclopes e os Hecatonquíros, no abismo de Tártaros. Como punição, Gaia convenceu Cronos, o mais audacioso dos titãs, a derrubar seu pai e se tornar rei do universo. No início, o reinado de Cronos foi próspero e justo, conhecido como a Era de Ouro na mitologia grega antiga. A Terra era uma utopia imortal e sem leis, mas uma profecia logo mudaria o destino de Cronos. Como seu pai antes dele, Cronos seria deposto por seu próprio filho. Após ouvir essa profecia, Cronos começou a devorar seus filhos no momento do nascimento. Mas Zeus, o filho mais novo, escapou por pouco da ira de seu pai. A mãe de Zeus, Reia, enganou Cronos ao fazê-lo engolir uma pedra envolta em panos. Desconhecido por Cronos, Reia escondeu Zeus na ilha de Creta, onde ele foi criado por uma ninfa chamada Amalteia. Em Creta, Zeus cresceu mais velho, mais forte e mais sábio. Ao atingir a idade adulta, ele encontrou Metis, a deusa titã da sabedoria, que concedeu a Zeus uma bebida venenosa para libertar seus irmãos do estômago de Cronos. Deixando a ilha de Creta, Zeus se transformou em um copeiro e disfarçou o veneno de Metis como vinho tinto. Quando Cronos engoliu o veneno, ele expulsou de seu estômago todos os 5 irmãos de Zeus: Héstia, Hades, Poseidon, Hera e Deméter. Juntos, os 6 filhos se rebelaram contra os titãs e reivindicaram a posse dos céus, mas os titãs não reconheceram a liderança de Zeus. Como resultado, os titãs e os olímpicos travaram uma guerra violenta e devastadora chamada Titanomaquia. Depois de 10 anos, o exército dos titãs, comandado pelo general Atlas, quase venceu os olímpicos. Para Zeus, a guerra estava praticamente perdida. Zeus libertou os filhos monstruosos de Gaia, os Cíclopes e os Hecatonquíros, cujo poder virou o jogo a favor de Zeus. Quando a poeira baixou, os titãs foram derrotados. Finalmente, Zeus ascendeu ao alto trono do Monte Olimpo, onde foi coroado como governante dos deuses. Mas, como seu pai antes dele, Zeus era impulsivo e vingativo. Ele entregou notoriamente punições torturantes a seus inimigos. Atlas, o general do exército dos titãs, foi forçado a segurar o céu, enquanto Cronos, antes o rei do universo, foi aprisionado no abismo de Tartarus pela eternidade. Gaia ficou enfurecida com a crueldade de Zeus. Como punição,
ela ordenou aos gigantes, os antigos filhos de Urano, que derrubassem os olímpicos. Os gigantes eram criaturas enormes que arremessavam montanhas e ilhas inteiras. A fúria dos gigantes devastou o mundo antigo e quase destruiu o Monte Olimpo. Mas com a ajuda de Hércules, um semideus de força incomparável, Zeus derrotou os gigantes. No entanto, Gaia ainda estava enfurecida com Zeus. Então ela gerou o mais aterrorizante de todos os seus filhos, um monstro de 100 cabeças e sopro de fogo chamado Tífon. A maioria dos olímpicos fugiu diante da figura horrível de Tífon. Zeus, o único deus restante, enfrentou Tífon em uma batalha devastadora, o destino do universo pendurado na balança. Finalmente, com a ajuda de seus raios, Zeus derrotou o monstruoso Tífon e o enterrou sob o Monte Etna, um vulcão ativo na costa da Sicília. Zeus superou obstáculos incríveis para conquistar sua coroa. Ele era um herói de guerra e um líder destemido, mas Zeus também era um personagem muito falho, vulnerável à tentação e propenso à hipocrisia. Ele frequentemente punia os olímpicos por interferirem nos assuntos mortais, mas Zeus mudou a história antiga mais do que qualquer outro deus. Em uma história, Zeus se vingou da humanidade enviando à Terra uma mulher chamada Pandora, que possuía uma caixa que lhe disseram para nunca abrir. Eventualmente, a curiosidade de Pandora a dominou. Ela espiou dentro da caixa, liberando sobre o mundo uma série de forças malignas, incluindo a morte, a doença e a fome. Zeus era manipulador e vingativo para com seus súditos, mas também era um personagem promíscuo, que abusava de seu poder para seduzir deuses e humanos. Zeus teve muitas amantes, a quem ele famosamente visitava em uma variedade bizarra de formas. As amantes de Zeus geraram muitos filhos mortais e imortais, incluindo Hermes, Ártemis e Apolo. Embora Zeus fosse o governante dos deuses e dos homens, ele não era perfeito nem onipotente. Sua autoridade foi desafiada repetidamente. Ele desobedeceu suas próprias regras e abusou de seu poder. Em muitas ocasiões, ele foi enganador e ímpio. Mas a personalidade falha de Zeus refletia os ideais da Grécia Antiga. Zeus incorporava os valores morais, triunfos e dificuldades das pessoas que o adoravam. Ele pode ter sido o rei dos deuses, mas, apesar de todo o seu poder, Zeus era notavelmente humano.